Boa tarde. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que afeta os neurónios que são responsáveis pelo movimento e que acaba por ser fatal. O tempo de sobrevivência destes doentes anda em média entre os 3 e os 5 anos, mas há muitos casos de doentes que sobrevivem mais tempo do que isso. Para chamar a atenção desta doença e deste problema, lembram-se com certeza dos famosos banhos gelados que muitas celebridades tomaram o ano passado e que percorreram as redes sociais precisamente para chamar a atenção da ELA, a esclerose lateral amiotrófica, que vai ser o tema desta tarde do Sociedade Civil. No verão passado, um sem número de banhos gelados inundaram o YouTube e trouxeram a esclerose lateral amiotrófica para as manchetes dos telejornais. Este ano foi o Oscar atribuído a Eddie Redmayne pelo seu desempenho em A Teoria de Tudo, que o mundo ficou a perceber um pouco melhor a doença que mantém a mente brilhante do físico Stephen Hawking aprisionada num corpo que mal consegue controlar. É dos desafios colocados pela ELA que vamos centrar hoje a discussão do Sociedade Civil. Mais à frente, o Dr. Hernani vem apresentar-nos a campanha Este é o lugar mais feliz do mundo. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. O que é a esclerose lateral amiotrófica? Como é que a doença se manifesta? Que problemas traz aos doentes? Como é que estes doentes se conseguem integrar e viver com a doença? São questões que vamos levantar hoje aos nossos convidados no programa do Sociedade Civil. Estão connosco o Márcio Cardoso, que é médico neurologista e neurofisiologista, responsável pela consulta de doenças neuromusculares do Hospital de Santo António, no Porto. Está connosco também a Joana Gonçalves Pereira, psicóloga e diretora do projeto Portugal da organização Compassionate Care, ELA. Miguel Gonçalves, fisioterapeuta respiratório e professor de pneumologia. Ele é autor e coautor também de vários livros e artigos científicos sobre a disfunção respiratória e o suporte ventilatório nas doenças neuromusculares, um problema que se manifesta também nesta doença, a ELA. E a Teresa Moreira, representante da APELA no Porto, a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, cuidadora também de um doente com ELA. Receber um diagnóstico desta doença, esclerose lateral amiotrófica, não é fácil para o doente, não é fácil para a família também. É preciso reaprender a viver e perceber como é que se vai lidar com esta doença. Nós fomos, a Sociedade Civil foi à procura também de saber com uma fisioterapeuta, a Manuela Inês, qual é o trabalho que se faz diariamente com estes doentes. Vamos desafiar a chefe José Vilés. Isso. Já mais composto, o Belcanto e o grupo José Vilés vão ceder 250 euros à associação e desafio a Cuca Roseta. Queria nomear o António Costa, a Cláudia Vieira e o Richie Campbell. Esclerose lateral amiotrófica. Designação estranha para uma doença tão incapacitante. Os baldes gelados do verão passado tornaram-se virais e com eles a doença tornou-se mais conhecida. Esta ELA é uma doença neurodegenerativa. Ocorre pela destruição dos neurónios responsáveis pelo movimento. A evolução é lenta, progressiva e incapacitante. A personalidade e as faculdades mentais dos doentes são imunes à doença, pelo que a percepção das limitações acontece com o maior dos discernimentos. Lida-se muito bem quando se está com o doente. Vamos carpir as nossas mágoas para casa porque lidamos com pessoas, porque é uma doença terrível. E que temos que, quando estamos com o doente, nunca dar a sensação de que estamos a chegar ao fim ou que não estamos ali a fazer nada. Manuela Inês entra em ação quando as limitações já são reais. Não é tarefa fácil para um profissional de saúde, mas no final de cada tratamento, o esforço do doente tem de valer a pena. O terapeuta aí vai ter que se preocupar principalmente em não perder ou não deixar perder nem a força nem a função, por isso aí é o nosso papel. E depois vai depender do estadio do doente que nós vamos encontrar.
Enquanto que eu, no indivíduo em que ainda mantém as amplitudes ou mantém a sua força muscular mínima, vou tentar que essa força muscular perdure o mais tempo possível, que eu consiga manter as amplitudes articulares para ele ter um bem-estar ainda íntegro, em que ele consiga estar bem consigo próprio. Fisioterapeuta há 22 anos, pelas suas mãos, Manuela já acompanhou 5 doentes com este diagnóstico. Histórias difíceis de viver e de contar. Eu nunca posso dizer a um doente, olha, a sua doença é mortal e você já não vai conseguir fazer nada. Não, eu não tenho esse direito de o fazer e não o faço. Eu digo sempre que estou ali para ajudar e ele também, portanto, e vamos tentar arranjar mecanismos, estratégias de tentar minorar muitas vezes já aquilo que temos, e por isso as estratégias todas de ajuda entre nós, o doente, a tal equipa que eu acabei de dizer. O tempo médio de sobrevivência de um doente com esclerose lateral amiotrófica depois do diagnóstico é de 3 a 5 anos. Mas a condição humana tem segredos que nenhuma razão é capaz de explicar. Contra todas as perspectivas, há casos como o de Stephen Hawking, uma mente brilhante que aos 73 anos não tem deixado que ela lhe atrofie o conhecimento, a sua genialidade e a poderosa força de um pensamento. Vamos então hoje no Cidade Civil conhecer mais de perto esta doença, como é que se lida com ela e todo o trabalho que é feito por profissionais a vários níveis, também pelas famílias, para melhorar a qualidade de vida destes doentes. Muito obrigada aos meus convidados esta tarde. Bem-vindos à Sociedade Civil. Márcio Cardoso, vou começar por si. O que é que acontece nos nossos neurónios para de repente eles, aqueles que são responsáveis pelos nossos músculos, neste caso, deixarem de funcionar ou começarem a funcionar mal? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. É assim, os nossos neurónios não são todos. Nesses doentes são alguns em particular. São os neurónios, aqueles ditos neurónios motores, que são aqueles só ligados ao movimento. E o movimento, como quem diz movimento de qualquer parte do corpo. Quer sejam das pernas, dos braços, movimentos da face, movimentos responsáveis pela respiração, movimentos responsáveis pela deglutição, que também são feitos por músculos, que também são inervados. Tudo que está ligado com os músculos. Tudo está ligado com os músculos, que por sua vez são inervados. Nós precisamos de músculos para certas funções que nem damos por ela, exatamente, não é? Exatamente. Mas, no fundo, cada um destes músculos recebe uma inervação. Tem um nervo, que é um fio, como se fosse um fio elétrico, que vem de regiões centrais do nosso sistema nervoso central e que depois vão para a periferia para dar informação para esse músculo, para ele se contrair. E são estes fios, tanto esse fio elétrico que vem tanto da parte do sistema nervoso central para fora, para a periferia, como aquele fio elétrico que vem daqui de cima, o neurônio que vem daqui de cima do cérebro, que depois que nós tomamos uma decisão que vamos fazer um movimento, este fio também pode estar alterado também na esclerose lateral amiotrófica. E há muitos outros neurônios também no cérebro, mas esses outros neurônios são, na maior parte das vezes, poupados na doença. Apenas esses ligados ao movimento é que são atingidos. E o que acontece é que há em determinadas pessoas, há uma certa suscetibilidade de estes neurónios, por diversos mecanismos fisiopatológicos, ou seja, por defeitos que há dentro destas células, do que são feitos estes fios elétricos, em que eles começam a se degenerar, começam a morrer, começam a escassear. E a falta destes fios... Dessas ligações que promovem o movimento e a ativação aos músculos, para que eles se ativem, para que eles façam os movimentos, deixa de existir e os doentes deixam de executar estes movimentos que dependiam destes músculos. E esses defeitos que nós temos nesses fios, ou que algumas pessoas têm, nascem com as pessoas já? Não necessariamente. As pessoas podem... a doença, ainda bem, é rara. Quer dizer que algumas pessoas é que vão ter uma suscetibilidade de ter estes problemas nas células. Há algumas alterações genéticas que podem favorecer essa destruição dessas células. Essas alterações genéticas podem ou não se manifestar, mesmo que nós São alterações genéticas que vêm já no nosso padrão genético, portanto, que são herdadas, ou são alterações genéticas provocadas pelo ambiente? Não, genéticas herdadas. Para já estamos a falar das genéticas herdadas, que
que podem já estar connosco desde o nascimento, mas não se manifestam no nascimento, se manifestam mais tarde. E essa manifestação é que pode estar, sob o comando do ambiente. Tem certas situações em que aquelas pessoas podem ter uma determinada tendência genética a ter esse defeito nesses neurónios, mas não manifestar a doença. E por vezes existem certos fatores ambientais que podem promover esta doença, embora na esclerose lateral amiotrófica isto não está completamente elucidado quais são os fatores ambientais que seguramente fazem com que uma pessoa desenvolva a Portanto, doença. suspeita-se que possa haver também fatores externos que levem à doença desencadear-se, não é? Sim, mas sim, não se sabe sim. ainda quais ao certo. Não, é muito difícil estudar a epidemiologia disto, ou seja, quais são a doença é rara e a história de vida dessas pessoas são muito diferentes. Não há um denominador comum que diga as pessoas que se submeteram a diferentes condições são aquelas que vão desenvolver Exato. a E como doença. quase todas as doenças raras são subinvestigadas. não é? Exatamente. Ou seja, trabalha-se pouco cientificamente sobre elas porque há sempre mais investimento naquelas que são as doenças mais comuns e que atingem mais pessoas. Sim. Portanto, esta é uma doença que tem ainda muita margem de progressão em termos de investigação. Sim, embora muito já tenha sido feito, muito mesmo. Se calhar é das doenças mais estudadas. Apesar de ser rara, acontece em toda a gente, não poupa ninguém. Então há pessoas, tanto pessoas mais desfavorecidas, como pessoas muito favorecidas, e, portanto, vai havendo alguns recursos para se estudar essa doença. E como ela é muito fatal, ela é rapidamente fatal, poderá ser, há uma urgência de se buscar um tratamento, de se buscar para esta doença. Joana, bem-vinda, obrigada por estar connosco. Esta é uma doença incapacitante, muito incapacitante do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico. Não que as pessoas percam as suas faculdades, mas porque é uma doença que provoca um choque muito grande na pessoa doente e nas famílias também, e sobretudo na forma de lidar com ela. E o trabalho da organização a que pertence, do projeto português desta organização a que pertence, a Compassionate Care, ela tem precisamente isso em atenção, não é? Nasce um bocadinho com esse objetivo, que é de prestar cuidados, de prestar atenção a estas pessoas, de perceber as necessidades delas, das famílias delas e humanizar todo o trabalho que é feito à volta desta doença. É isso, não é? Exatamente. Eu Quer explicar-nos um bocadinho a história desta organização e também do projeto português? O que é que vocês fazem? Ora bem, este projeto Portugal é um projeto que está a iniciar, não é? Estamos a representar agora em Portugal esta organização americana que se chama Compassionate Care ALS. Nós temos, de facto, um modelo. O que nós pretendemos, portanto, esta organização é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão o apoio individualizado e compassivo dos pacientes dos familiares, dos prestadores de cuidados também. Portanto, nós temos um modelo aqui relacional muito próprio. Esta doença é uma doença que não tem cura, não é? Portanto, não há nada a fazer, digamos assim. O que nós propomos é um acompanhar as pessoas, é exatamente uma escuta empática. A questão aqui é como é que nós realmente criamos um espaço para essa pessoa. O que é que isto significa? Significa que estamos disponíveis, nós, a caminhar lado a lado com essa pessoa, sem preconceitos, sem julgamentos, sem querer resolver nada. E quando nós caminhamos sem essa bagagem pessoal de julgamentos, nós abrimos os nossos corações, há um apoio incondicional e, portanto, há uma abertura, há uma aceitação muito grande. E, portanto, eu acho que é este apoio compassivo que é necessário fazer com estes pacientes. Há à volta da doença ainda muitos mitos e ela é vista de alguma forma ou é não vista, digamos assim, é uma doença da qual se foge, a sociedade foge de alguma maneira? A sociedade foge da questão da morte, não é? De uma forma geral? De uma forma geral. E realmente é importante este... Falou-me em preconceitos e por isso é que eu lhe fiz a pergunta. Exatamente. Portanto, eu quando vou abordar um paciente, eu tenho que pôr esses meus preconceitos de lado. Quem vai acompanhar um processo de morrer tem que fazer o seu próprio processo de morte. Percebe? Eu tenho que estar ali presente para a pessoa.
escutá-la empaticamente. E cada Portanto, pessoa é uma pessoa e as e necessidades cada são pessoa diferentes. é uma pessoa cada e por isso processo é um temos, processo. exatamente, e temos serviços diferentes, porque quando nós fazemos visitas domiciliárias e quando nós batemos à porta, nós não sabemos quem é que está do outro lado da porta. Cada indivíduo é um indivíduo, cada família é uma família. Tem uma história. Tem uma história. E, portanto, há esse apoio individual e esse serviço individual. Pronto. O projeto em Portugal, quanto tempo tem? Ora bem, nós iniciamos agora em janeiro. Portanto, Em janeiro. ainda estamos em... Se bem que este projeto, a nível internacional, tem Já bastante temos mais uma tempo, vasta não é? experiência, portanto, esta organização já existe há 17 anos. E tem um modelo de funcionamento. E, na prática o que se fez foi importar esse modelo de trabalho para Portugal. Exatamente. E ele passa sobretudo por isso, pelas visitas domiciliárias? Passa pelas visitas domiciliárias, passa também pelo apoio logístico e passa também por ações de formação e grupos de apoio. Exatamente. É muito importante partilhar o conhecimento que fomos adquirindo ao longo destes 17 anos com os pacientes, com os amigos, com os familiares. Com os Neste momento o projeto consegue chegar a todo o país? Ainda está a dar os primeiros Nós passos? Onde é que estão a nós funcionar? Muito bem. Este projeto é um projeto para abranger todo o país. Temos agora, neste momento, um espaço físico em Matosinhos. Sim. Temos toda a nossa informação no nosso site. Eu não sei se é possível depois Sim, eu acho que divulgar. podemos pôr-lo em rodapé e que é importante também, não é? Portanto, Pô-lo. não sei se posso dizer... Pode. É o Claro. www.ccals.org. .org. .org. Ele vai voltar a passar, com certeza. Exatamente. Portanto, eu resido aqui no Porto, não é? As pessoas bastam, portanto, contactar-nos por e-mail, por contacto telefónico ou até mesmo pelo Facebook. Nós já temos página também no Facebook. E depois nós realmente fazemos essa visita domiciliária e iniciamos o nosso modelo de atuação. A internet traz muitos problemas, mas também resolve muitas coisas, não é? E Não também sei ajuda as pessoas a pôr as pessoas em contacto. É uma bela forma de trabalho. Eu acho que quando não podemos fazer nada, há muitas outras coisas que podemos fazer. Não sei se consigo, ser clara. E há muito trabalho humano a ser feito, que passa por acompanhar, o estar lado a lado. Portanto, nós queremos ser autenticamente reais e a natureza do nosso trabalho é um caminhar com muito coração e com amor. E com ajuda também nos meios que são necessários para o bem-estar destes doentes. Miguel Gonçalves, bem-vindo e muito obrigada por estar connosco. Um dos problemas, muitas vezes graves, destes doentes é a questão da insuficiência respiratória, por causa precisamente da questão dos músculos, de como a Márcia explicava. Aliás, penso que dos sintomas, muitas vezes, da doença é as pessoas salivarem demais, e isso tem a ver precisamente com a dificuldade que têm, por exemplo, de engolir a saliva. Isso tem a ver com os músculos a funcionarem mal e, no caso da respiração, também. E o Miguel trabalha muito em particular esta questão, não é? Que pode ser um fator de sofrimento muito grande nesta doença. Sim, antes de mais, Eduardo, muito obrigado pelo convite para participar no vosso programa, que muito tem esclarecido nos mais diversos tópicos a sociedade portuguesa e em geral, e hoje nesta doença específica que é a esclerose lateral amiotrófica. De facto, a fatalidade da esclerose lateral amiotrófica, já foi aqui falada, é muitas vezes relacionada e, em grande parte, de causa exclusiva da insuficiência respiratória. Portanto, a insuficiência respiratória é a primeira causa de morte na esclerose lateral amiotrófica. E, de facto, é na prevenção e no tratamento da insuficiência respiratória que nós podemos prolongar a vida do doente com esclerose lateral amiotrófica, e o facto, e muitas vezes ao estereotipo de incurável associada à esclerose lateral amiotrófica, mas eu costumo dizer aos meus doentes que, e muitas vezes eles vão à internet e veem a nuvem negra do incurável, eu costumo dizer aos meus doentes que o incurável não é sinónimo de intratável. Portanto, há tratamento sintomático para as consequências desta doença. Obviamente que, do ponto de vista muscular, o doente vai ficando cada vez mais limitado, do ponto de vista motor, desloca-se cada vez menos, mexe-se cada vez menos, mas, Eduardo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nos últimos 15 anos eu tenho visto uma evolução tecnológica extraordinária no que diz respeito à disponibilidade de ajudas técnicas. As ajudas técnicas ao doente com ela nunca foram tão disponíveis e tão evoluídas como são agora. E a tendência é evoluir cada vez mais. E obviamente que dentro dessas ajudas técnicas existem as ajudas técnicas aos músculos respiratórios.
Portanto, o doente com esclerose lateral amiotrófica, assim como começa a ficar mais fraco dos músculos das pernas, dos músculos dos braços, começa a ficar mais fraco de respiração. Começa a ter alguma dificuldade a respirar, normalmente começa durante o sono, portanto, começa a ter sintomatologia... Quando está em repouso e quando os músculos estão em repouso Exatamente, também, portanto, quando ele está a dormir, existe uma fraqueza acentuada dos músculos respiratórios quando o doente está a dormir e começa a ter sintomas diurnos que são relacionados com aquilo que nós chamamos a hipoventilação noturna relacionada com a fraqueza muscular. E, normalmente, a primeira ajuda técnica que se dá, depois de devidamente avaliado, num centro com experiência, num centro de referência, é dada um suporte ventilatório durante a noite, portanto, uma ventilação até não invasiva, com uma máscara, em que o doente mantém a sua respiração estabilizada durante a noite e depois, à medida que a doença vai evoluindo, o doente vai ficando cada vez mais fraco do ponto de vista respiratório e essas ajudas ventilatórias não invasivas vão começar a estender-se durante o dia, estando mesmo o doente, no final, numa fase mais avançada. Essa ajuda ventilatória durante a noite permite depois os doentes passarem melhor durante o dia, numa fase inicial. Respirarem melhor e prolonga esse tempo em que têm capacidade respiratória ou não? Não tem nenhum efeito sobre a degeneração dos músculos. O processo continua, ou não? Neste momento, nós estamos em condições de dizer que o uso precoce do suporte ventilatório não invasivo durante a noite atrasa a progressão da disfunção respiratória. Ou seja, mesmo que o doente não tenha a sintomatologia que justifique o uso da ventilação não invasiva durante a noite, a partir do momento que ele atinge uma percentagem de capacidade respiratória, que nós sabemos que está na volta dos 60% a 70%, está provado, já há estudos científicos publicados em boas revistas, que tem a vantagem de diminuir a progressão e até o doente fica, poupa. Portanto, sim, a esclerose lateral amiotrófica é a doença da assistência, é a doença do descanso. E o suporte ventilatório durante a noite e depois, mais tarde, um pouco durante o dia, descansa aos músculos respiratórios. Os músculos respiratórios ficam mais fortes, um bocadinho mais fortes depois de usar, porque têm menos trabalho, descansam mais. E, obviamente, que, como disse bem, há outros fatores que poderão condicionar também a questão da respiração nos doentes com ela, que tem a ver com alguma disfunção da musculatura da garganta, da musculatura responsável pela fala, pela tosse e pela deglutição. Portanto, os músculos chamados músculos bulbares são responsáveis por estas três funções e quando esta doença afeta agressivamente esses músculos, poderá também condicionar a parte respiratória e muitas vezes estes doentes necessitam também de outras estratégias para os ajudar a alimentar e até para os ajudar a tossir. Até porque muitos destes doentes aspiram muita saliva, acabam por correr um grande risco de infecções respiratórias, sim, principalmente no inverno, quando todos nós temos gripes, todos, sim, nós temos constipações. Não fazem a drenagem natural. E as secreções dificilmente vão sair porque, exato, eles não conseguem tossir. Querem relação ao nariz, querem relação à garganta, não é? E também hoje em dia nós estamos em condições de promover tecnologicamente uma assistência a essa tosse para que eles possam correr menos riscos e possam libertar também as suas secreções. Eu vou querer saber também primeiro se essa é a única assistência que se pode dar ou se, por exemplo, a fisioterapia também funciona aí e pode ajudar também a fortalecer os músculos ou pelo menos a torná-los durante mais tempo mais resistentes e perceber se há algum tipo de prevenção que pode ser feita antes do uso das máscaras respiratórias noturnas de que me estava a falar. Mas tem um pouco tempo agora, portanto voltamos a falar daqui a pouco. Vamos introduzir na conversa também a Teresa Moreira. Teresa, obrigada por estar connosco, bem-vinda. Vamos falar da associação, do trabalho da associação e vamos falar também da sua experiência pessoal como cuidadora de um doente com ela e vamos falar destes números que temos falado aqui, podemos começar por aí, porque eu sei que eles lhe provocam alguma estranheza e alguma reação, é esta questão que se fala tantas vezes da média de vida destes doentes e talvez a Teresa, até pela experiência que tem, pelo caso que tem, é o bom exemplo de como estas médias de que se fala muitas vezes são
também muitas vezes ultrapassáveis e quer dizer, e que é impossível muitas vezes percebermos qual é o futuro que está à frente de um doente destes e para as famílias também perceberem qual é o futuro que está à frente de um doente destes. E no caso da Teresa, que tem um marido com esta doença, é uma história já com alguns anos, não é? Sim, é uma história com 9 anos. Uma história de anos. vida com alguns anos. Com 9 anos, exatamente. E realmente eu não gosto dessa frase. Eu costumo dizer que não gosto da frase de doente, de dar um prazo de validade ao doente, porque eu acho que ninguém tem um prazo de validade. E não ajuda nada ninguém também, nem a família, nem o doente. Porque um doente, quando é diagnosticado, a tendência que tem hoje, nos dias de hoje, é imediatamente ir à internet, não é? E procurar na internet. E a primeira coisa que o doente vê é exatamente que vai ter 3 a 5 anos de vida. O que é, como devem calcular... Muito pouco motivador para enfrentar a doença. Incrível. Pois, já o diagnóstico é terrível, não é? Já todo o diagnóstico é muito complicado e é uma alteração completa na vida seja de qualquer pessoa, não é? Saber que vai ter um prazo de validade é muito complicado, porque a pessoa começa a viver, já só me falta 1 ano, já só me falta X meses. Isso é impensável viver nessa angústia, não é? Porque já não basta a angústia de ter a patologia, de sofrer aquela patologia, não temos que viver condicionados com o tempo que vamos ter de vida. Foi essa a tentação também, na altura em que soube que o senhor tinha a doença sua e deu? Foi, de certa forma foi, porque eu quando soube que o meu marido tinha a doença, a primeira coisa que vi foi exatamente isso. Uma sobrevida de 3 a 5 anos. E eu tinha 2 filhas pequenas, não é? E eu, imediatamente, a primeira reação que tive foi ligar com o médico e perguntar como é que é? O que é que eu vou fazer à minha vida? Eu tenho uma vida à minha frente. Eu tinha 39 anos. O meu marido tinha 44 anos quando lhe foi diagnosticada a doença. Portanto, eu tinha 2 filhas muito pequenas. E é um balde de água gelada que nós levamos. Daí o simbolismo do balde de água gelada, não é? Porque é realmente um banho de água gelada, porque toda a nossa vida, todos os projetos, tudo aquilo que estamos a viver, vai para água abaixo, não é? É destruído, porque parou ali. Há uma nova vida que vai ter que começar. E se nós começarmos com a expectativa de que vamos conseguir, de que vamos lutar contra a doença e que realmente hoje em dia temos condições para isso, como disse o Dr. Miguel, há condições para viver bem com ela. Podemos viver bem com ela. A Teresa e o seu marido, a certa altura, decidiram pôr para trás das costas todo esse mar de informação que a internet podia trazer e essas questões e passar a viver a doença de uma outra forma, não é? Ignorando um pouco essa... Não é ignorando a ciência, nem ignorando as tecnologias. Eu, a determinada altura, decidi não querer saber mais. Exato. E acho que é fundamental. Não devemos querer saber tudo. Porque, como disse o Dr. Márcio, as coisas são diferentes de doente para doente. A doença evolui muito diferente de doente para doente. Portanto, eu não preciso saber o que é que vai acontecer ao meu marido daqui a 1 ano. Eu tenho é que viver esse ano o melhor possível, não é? Portanto, eu tenho que ter qualidade de vida. E tenho que dar qualidade de vida ao doente. Na prática, se nós pensarmos bem, todos esses planos que me falava que vão por água abaixo também são os planos que a gente projeta, não são aquilo que está a viver naquele momento. Evidente, deve calcular. O que vai por água abaixo, um indivíduo com são os planos que temos projetados na nossa cabeça. No auge da vida tem projetos, não é? Tem uma vida para viver, uma vida à frente para viver. Tem filhos para criar, tem toda uma vida à frente dela, não é? Portanto, de repente, houve um médico dizer... eventualmente daqui a uns meses vai estar paralítico. E as coisas não vão parar de evoluir. Ora, isto é uma notícia que nos deixa... E agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer à minha vida? O meu marido dizia muitas vezes, e agora o que é que eu faço? Fico aqui sentada à espera de morrer? Porque depois vem a ideia da morte, não é? E que ainda é um tabu. E que as pessoas têm pavor, não é? Há o medo da morte. Eu vou morrer. E tenho filhas para criar.
e tenho uma vida à minha frente, e tenho uma casa para pagar, e tenho tudo que é uma vida perfeitamente normal de todos nós, não é? Claro. Que cada um tem. Portanto, é muito complicado. É muito complicado. Daí eu dizer, não queiram saber tudo. Não é preciso saber tudo. É preciso viver um problema de cada vez. Agora, há formas de dar qualidade de vida aos doentes. Muita qualidade de vida. O doente não sofre de morrer, não é? E como eu costumo dizer, todos somos doentes terminais. É tudo uma questão de tempo, não é? Porque todos somos. Portanto... A diferença aqui é a perspectiva do quando, não é? Sim. Que é diferente. Sim, provavelmente. É diferente. Márcio, há pouco dizia-me que esta doença é uma doença que afeta toda a gente, que não tem a ver com condições sociais, com condições económicas, etc. E afeta em qualquer idade e afeta da mesma forma homens e mulheres. Há um perfil desta doença ou não, em relação aos doentes? Não. A doença afeta homens e mulheres de maneira muito semelhante. E mesmo em termos de idade é que pode ser mais diferenciada. A doença pode atingir idades bem tardias, na média, em geral, entre 55 e 65, se calhar é onde se encontra a maior número de doentes que se diagnostica a doença. Embora é possível se diagnosticar a doença em pessoas que com 50, com 40, com 30 por vezes, e raramente até aos 20 e poucos. Também é possível encontrar pessoas... Há casos de pessoas jovens em que a doença também se manifesta? Muito raro, muito raro. 30 menos raro, 40 menos raro, até chegar no pico de 60, 65, que é onde se encontra mais. Começa a ser novamente raro depois aos 70 e aos 80, embora também seja possível também diagnosticar a doença nessas idades. Portanto, há ali uma faixa etária onde a doença incide mais entre os 50 e os 65 anos, mais ou menos. Sim. Já vou regressar aqui e vou falar também ali com o meu público hoje do Sociedade Civil, que está a acompanhar a nossa conversa e perceber também que sensibilidade tem esta doença e o que é que sabem sobre ela. Mas antes tenho aqui também uma convidada especial comigo na plateia hoje do Sociedade Civil, que é a Mafalda Guedes. Olá, Mafalda, bem-vinda. A Mafalda é filha de uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, que é o Salvador Guedes. Penso que é um caso mais ou menos conhecido desta doença. E quer a família, quer o doente tiveram também, em relação a ela, a coragem de a enfrentar e de fazer com ela algo de positivo, não só para o doente, para a família, mas para outros doentes, para outras pessoas que sofram desta doença. Quer contar-me um bocadinho esse processo? Sim, quando o meu pai foi diagnosticado com a doença, nunca tínhamos ouvido falar dela. E acho que existe uma necessidade muito grande de uma consciencialização do que é ela, que as pessoas não conhecem, como é que a doença evolve e como é que podemos ajudar tanto os doentes como os familiares. E o meu pai, desde o início que abraçou, aceitou a doença e agora está a iniciar um projeto para ajudar a divulgar a doença, para as pessoas saberem o que é e a ajudar a conseguir fundos para ajudar os doentes, para ajudar a pele e para ajudar as famílias todas. E por isso temos, neste momento o meu pai está a trabalhar nisso, temos uns jantares, concertos para ajudar a angariar fundos, temos agora... E esses fundos são para quê, Mafalda, que estão a angariar? Todos os fundos vão diretamente para a pele, que é para ajudar a pele. Associação. Exatamente, vai tudo para a pele. São estes jantares, concertos que estão a ser organizados agora. Nós temos um vinho que vai ser agora leiloado, um vinho do Porto Ferreira, de 1815, que vai ser leiloado em Londres no dia 7 de maio, e todos os fundos vão reverter a favor da pele também, e por isso nós estamos aqui a tentar encontrar ideias para ajudarmos a pele e para ajudarmos os doentes e as famílias dos doentes para que toda a gente saiba o que é esta doença é, porque nós quando o meu pai foi diagnosticado, eu nunca tinha ouvido falar da doença. E acho que isso, por exemplo, os banhos de gelo ajudaram as pessoas a saberem o que era a doença, porque ninguém sabia. A ir procurar a informação sobre ela, não é? A tentar perceber porque é que de repente toda a gente começou a levar... Exatamente, e acho que isso é muito importante. Com baldes de água gelada em cima, não é? E acho que é importante também ajudar a investigação para saber porque é que esta doença acontece e um dia, se calhar, arranjar uma cura para esta doença. Esses jantares-concerto, como é que estão a acontecer já agora?
Mafalda, são aonde? São tanto. Agora, o primeiro vai ser no dia 23 de Abril no Porto, na Casa da Música, e depois vai haver outro em maio em Lisboa, e por isso vai-se alternando entre Porto e Lisboa. Quem quiser pode inscrever-se, pode ir ao jantar. Nós temos uma página no Facebook. Sim. Que é Todos contra ela. E as pessoas Todos contra ela. Todos contra ela. E que as pessoas podem mandar uma mensagem, podem contactar, e nós entraremos em contacto para ajudar as pessoas a inscreverem-se. Portanto, a primeira coisa que podemos pedir é lá em casa que procurem a página do Facebook, Todos para ela. Contra ela. Contra ela, peço Todos desculpa. Contra ela. Todos contra ela, e vejam, por favor, a informação que existe sobre o jantar e sobre a possibilidade de poderem ajudar de alguma forma também esta causa. No seu caso, Mafalda, e da família, como disse, não sabia nada sobre a doença. Qual foi o seu primeiro impulso quando soube que o seu pai tinha este problema de saúde? A primeira coisa que eu fiz foi ir à internet. E acho que era o que eu estava a dizer há bocado. Uma pessoa não pode ir diretamente à internet porque cada caso é um caso. E não podemos estar... A primeira coisa que vemos é que tem 3 a 5 anos de vida e uma pessoa aí entra em desespero. Mas eu lembro de ir com o meu pai a um médico a Londres, e o médico disse: olha, eu tenho um paciente meu que está há 30 anos com esta doença. E acho que, por exemplo, o meu pai... E aí começam-se a abrir outras perspectivas. Sim, e o meu pai sempre aceitou isto de uma maneira que eu nem lhe consigo explicar, porque aceitou tão naturalmente que para nós, família, também foi muito mais fácil lidar com a doença. E apesar do meu pai ter a doença, nós fazemos a vida normal. O meu pai continua a fazer o seu dia-a-dia igual a sempre, continua a trabalhar, continua a viajar, continua a fazer tudo que sempre fez antes. E isso é bom para ele e é bom para nós. Não podemos baixar os braços, não podemos integrar a pessoa à doença, e temos que continuar a viver a vida, porque eu acho que assim é que ganhamos força e que... A família preparou-se de alguma forma para o ajudar? Teve que mudar rotinas, ou fez algum tipo de formação, pediu ajuda ou não? Não, nós aprendemos com a doença. Vão aprendendo com ela no dia-a-dia? Eu desisti de ler, não me interessa ler, e vamos aprendendo com a doença e com outras pessoas. Cada dia é um dia, como se dizia ali, não é? E não vale a pena estar a sofrer por antecipação. As coisas vão acontecer, mas nós vamos naturalmente aprendendo a lidar com elas. E por isso também quando falam de evolução da doença, para mim a evolução é gradual, porque eu estou a vivê-la à medida que ela vai aparecendo. Não estou já a pensar como é que vai ser quando isto acontecer, ou quando outra coisa acontecer. Não, vamos vivendo um dia de cada vez. Muito obrigada. Infelizmente já não há ter tempo de falar com mais ninguém aqui. Vamos fazer isso mais daqui a pouco. Ficamos com esta ideia, portanto, não se esqueça, se quiser apoiar esta causa também, de ver a campanha e de apoiá-la, os tais jantares que vão acontecer. Teresa, vamos falar um bocadinho da associação, depois já voltamos também à sua história, à sua experiência, mas esta associação surgiu quando? Surgiu como? Ela está a funcionar também só no norte do país para já, não é? Não, a APELA funciona essencialmente em Lisboa. Ah, é? Tinha a ideia que ela estava cá em cima. Não. A APELA funciona essencialmente em Lisboa neste momento. A APELA é uma associação, portanto, não governamental, não é? Sem fins lucrativos. É uma EPSS desde 2009. Funciona há alguns anos. A APELA nasceu com o professor Mamed de Carvalho, que era um médico, um médico um neurologista, não é? Investigador desta doença no Santa Maria, e de um grupo de doentes que começou a sentir necessidade de se juntar, de partilhar experiências. Portanto, nasceu um bocadinho dessa necessidade de haver partilha de experiências e de haver alguém que ajudasse o dia-a-dia de um grupo pequeno de doentes na altura. Depois teve uns anos parada. Entretanto, renasceu novamente, mas sempre com voluntários. A APELA era uma associação de voluntários. Portanto, uma coisa muito pequena, que ajudávamos o máximo que podíamos, mas sem grandes recursos, nem humanos, nem financeiros. Nós vivemos até há muito pouco tempo com um número muito reduzido de sócios. Tínhamos 100 e poucos sócios. Também tem a ver com o facto de ser uma doença rara, sim, não é? Claro que sim, claro que tem a ver com o facto de ser uma doença rara, tem a ver com o facto de, na altura, nós não tínhamos uma sede, trabalhávamos no Santa Maria, a sede era no Santa Maria, portanto não havia um local onde receber os doentes.
Portanto, era tudo ainda muito numa fase... Hoje a associação está em crescimento? Hoje a associação está efetivamente em crescimento. Conseguimos uma sede, conseguimos um espaço onde podemos estar, onde podemos receber os doentes. Entretanto, claro que este movimento dos baldes de água gelada nos trouxe muito mais projeção, não é? As pessoas passaram a saber que existia uma associação para estes doentes. Temos neste momento um número considerável de sócios, muito superior àquilo que tínhamos. Claro que nem todos os sócios pagam cotas, portanto, e é uma associação que vive disso, não é? Daí nós precisarmos sempre de muita ajuda. Mas estas campanhas de que se falava aqui podem ajudar bastante? Claro que sim. Quer dizer, a associação precisa destas campanhas. A associação vive destas campanhas, por isso é que nós queremos apelar... São fundamentais para quê? Estes fundos são fundamentais para apoiar os doentes, para apoiar estes doentes. Porque... Em que, em concreto? Quais são as principais necessidades? Olha, nós, por exemplo, neste momento, em Lisboa, estamos a dar, por exemplo, acompanhamento psicológico aos doentes e às famílias dos doentes, que muitas vezes são esquecidas e que têm um papel muito importante, porque ela não é uma doença do doente, é uma doença da família. E não podemos nunca esquecer isso. E, portanto, o acompanhamento da família é muito importante. E nós, em Lisboa, estamos já com um psicólogo que está a dar apoio, consultas de apoio, quer ao doente, quer à família. Esse apoio é feito lá? É feito na sede da APELA. Nas instalações sim, da APELA? Nas instalações da APELA, sim. Temos também o serviço de fisioterapia, por exemplo, que é uma coisa que é um serviço muito importante. E que muitas vezes o doente está muito tempo à espera de uma consulta de fisioterapia num hospital. Há doentes que têm uma espera de 3, 4 meses para conseguir iniciar um tratamento de fisioterapia. Estes doentes não podem esperar 3 ou 4 meses. Tudo que estes doentes precisam é para ontem e não para daqui a 3 ou 4 meses, não é? Portanto, temos... Nem todos, imagino, também podem recorrer ao privado. Ao privado, como é óbvio, não é? Portanto, nós temos também um fisioterapeuta diariamente nas nossas instalações que presta esse serviço aos doentes. Estamos, neste momento, a fazer um esforço enorme para abrir uma delegação no Porto, porque realmente há muitos doentes no norte de Portugal. Sentimos muita necessidade de abrir uma delegação da APELA aqui no Porto e de ter essas mesmas valências, não é? Para poder dar essa ajuda. Imagino que seja importante, por exemplo, alguns suportes, como este que falava há pouco Miguel, este exemplo dos suportes respiratórios, etc., que também seja equipamento que muitas vezes os doentes necessitam. Repare, este equipamento que o Dr. Miguel falava é equipamento que é fornecido pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e é imediato, não tem que se ficar à espera? Não tem que se ficar à espera, é imediato e é gratuito. Portanto, não estamos a falar deste género de equipamento. A APELA precisa muito, tem, mas muito ainda, com muitíssimas carências, é de um banco de ajudas técnicas, mas ajudas técnicas no sentido de cadeiras de rodas, camas articuladas, cadeiras de banho, tudo isto que os hospitais não têm. Exato, têm que ser instalados em casa dos doentes para lhes permitir fazer a sua rotina diária, pronto, com alguma qualidade, não é? Exato. E muitas vezes, neste momento, os hospitais não têm capacidade de dar essas ajudas técnicas ao doente. Pronto, porque não há verbas para esse género de apoios. Portanto, o doente fica muito tempo à espera de uma cama articulada, de uma cadeira de rodas. E um doente que deixa de andar hoje não pode esperar um mês por uma cadeira de rodas, tem que ter cadeira de rodas hoje, não é? Portanto, isso são tudo materiais muito caros, que nem sempre, claro que... Não recorrem a outras instituições particulares de seguridade social que fazem esse tipo de recolha pelo país? Sim. Aliás, nós fazemos essa recolha, não é? Também fazem? Uma das coisas que pedimos é exatamente às pessoas que, quando tiverem em casa material deste género que não utilizem, que já não precisem, que já não utilizem, que nos entreguem. Que nós escolhemos, arranjamos, se for caso disso, preparamos o equipamento e vai servir para outro
para outro doente, com certeza. Miguel, vamos voltar à questão da insuficiência respiratória. Como nos dizia aqui há pouco no início do programa, é uma das principais causas de morte na esclerose lateral amiotrófica. Há formas de prevenir esta insuficiência respiratória quando uma pessoa é diagnosticada com a doença? Há um trabalho prévio que se pode fazer ou não? O conceito de insuficiência ventilatória nesta doença é inevitável. Portanto, sabemos que um dia um doente com ela vai começar a ter fraqueza dos músculos respiratórios e a função dos músculos respiratórios, que é respirar, vai ficar comprometida. Portanto, não há forma de prevenir a insuficiência ventilatória, porque ela vai acontecer. Existem formas de prevenir a sintomatologia associada a essa insuficiência ventilatória. Portanto, atuando precocemente nos doentes com ela, podemos prevenir a dispneia, por exemplo, podemos prevenir aquela falta de ar, podemos prevenir o sofrimento respiratório. E vamos acompanhando a insuficiência ventilatória porque, pronto, é preciso dizer que a insuficiência, assim como o músculo da perna, o músculo do braço, poderá ficar totalmente paralisado, o músculo da respiração, os músculos da respiração e da tosse vão também ficar totalmente paralisados. Portanto, enquanto uma pessoa que não mexe a perna ou não mexe os braços de maneira nenhuma, é ajudado através de algumas ajudas técnicas ou é mobilizado por terceiros, mas uma pessoa que não consegue mexer os seus músculos respiratórios não consegue viver se não for assistido por um suporte ventilatório. Portanto, é preciso também informar que a insuficiência chega ao ponto da dependência total que a nós e as pessoas com mais experiência em doentes com ela não causa um grande drama, nem um grande transtorno, porque sabemos hoje em dia que a tecnologia permite-nos suportar 24 horas durante anos e anos um doente desta forma, como é que isso respirando é feito, artificialmente. Começa, como eu disse, durante a noite, depois, à medida que a doença vai evoluindo, é muito difícil hoje em dia fazer um prognóstico de evolução. Nós temos doentes que evoluem muito rápido e doentes que evoluem muito lentamente. Portanto, penso que isso ainda está em estudo, a forma como nós podemos fazer algum tipo de prognóstico do ponto de vista respiratório, mas vamos acompanhando e gerindo muito bem a insuficiência ventilatória e vamos introduzindo novos ventiladores, novas máscaras, à medida que a insuficiência respiratória vai progredindo, chegando ao ponto, como eu disse, da dependência total. Damos sempre prioridade a formas não invasivas, por máscaras, por uma simples peça bucal que o doente coloca ao pé da boca e quando quer respirar vai à peça bucal e respira. Portanto, depende do doente com alguma autonomia, mas chega a um ponto da doença, e há vários anos atrás eu pensava que até se podia evitar completamente. Hoje, com a grande sobrevida que nós vamos tendo, 10, 15 anos, 20, 30 anos de esclerose lateral amiotrófica, eu tenho a consciência de que há de haver uma altura na progressão dessa insuficiência respiratória em que os músculos da garganta não ficam suficientemente funcionais para que a ventilação se faça por máscara ou por peça, e aí a única forma de prolongar a vida através desse mesmo suporte ventilatório é realizar uma traqueostomia. E os doentes fazem um furinho na traqueia e o ventilador, em vez de entrar na máscara, entra diretamente na traqueia e aí sim a dependência é total e a vida é muito prolongada. Obviamente que a traqueostomia traz algumas complicações. A gestão da traqueostomia é uma gestão pouco mais minuciosa do que com as máscaras. Os cuidadores têm que ser muito mais treinados. Porque Mas é possível que os cuidadores continuem a ser familiares, nesse caso, ou precisam de um técnico especializado? E ainda bem que falamos dos cuidadores, porque eu queria chamar aqui à discussão a questão fundamental que são os cuidadores. Não há dúvida nenhuma hoje que a qualidade de vida e a própria sobrevida de um doente com esclerose lateral amiotrófica está diretamente relacionada com a qualidade dos cuidados prestados pelos cuidadores. Que em Portugal, 90% dos doentes têm como cuidadores a sua família, a sua esposa, os seus filhos.
os seus irmãos, até às vezes os seus vizinhos. Não é? Porque é uma doença de família, é verdade, mas porque a família também participa ativamente nos cuidados. Há países como, por exemplo, a Dinamarca, alguns estados dos Estados Unidos, em que há o chamado 24 horas de cuidados, em que o Estado paga cuidadores contratados para cuidar do doente com esclerose lateral amiotrófica. Isso não acontece em Portugal e em outros países da Europa. Portanto, quem assume os cuidados de um doente com esclerose lateral amiotrófica é a família. Por isso é que há famílias em que conseguem gerir esses cuidados, não é? E há outras famílias que têm uma grande dificuldade. E precisam de por isso é que eu acho que nesse caso, não é? associações como a Apela e outras associações têm aqui um papel fundamental. Podem ajudar a preparar melhor os cuidadores, não é? Não só a preparar, mas como a fornecer alguma ajuda, porque acompanhar. Eu tenho esposas de doentes meus que deixaram de trabalhar, em que o único sustento daquela família era a esposa. Mas a esposa tem que ficar em casa para cuidar do seu marido. O seu marido deixou de trabalhar, portanto, acabou ali o trabalho. Então, a única forma de sustentar aquela família era a esposa. Então, a esposa, quando vai para casa, quando vai trabalhar, deixa o marido sozinho. Um doente com esclerose lateral amiotrófica mais dependente não pode ficar sozinho. Não pode. Tem que ficar acompanhado. Tem que haver ali, provavelmente, períodos em que é preciso alguém de fora estar a acompanhar aqueles doentes. Ou até mesmo um centro de dia, um local que dê um onde os doentes apoio com esclerose temporário, lateral não é? amiotrófica possam estar enquanto os seus cuidadores possam exercer outras atividades. Isso Vamos é fundamental. voltar aqui à nossa conversa. Há pouco falávamos ali no Público de Sociedade Civil com a Mafalda Guedes e do caso do pai da Mafalda e também da forma como ele se tem motivado como doente para ajudar outros doentes e para ajudar também o trabalho que é feito pela associação ligada a esta doença. A Sociedade Civil foi também conhecer um pouco melhor a história deste doente, Salvador Guedes, e vamos ver como é que toda a família se foi adaptando a esta doença, a esclerose lateral amiotrófica. Nunca tinha ouvido falar da doença. A forma suave com que o diagnóstico me foi comunicado não deu para me aperceber da gravidade da situação nem das consequências que ela teria na minha vida. Só mais tarde em casa, depois de pesquisar na internet, tomei consciência da realidade em que me encontrava. Salvador Guedes é um dos homens fortes da Sograp, aquela que é considerada a 4ª maior produtora mundial de vinhos. A voz pode não ser a dele, mas as palavras são. Palavras de um resistente, que há 3 anos convive com a esclerose lateral amiotrófica. Eu lembro de ele nos dizer para não irmos à internet, que foi a primeira coisa que nós fizemos. Saí daqui e ficámos 3 horas no computador a ler e a chorar e nervosos, não é? A perguntar porquê, mas um bocado sem perceber o que era. Nós não conhecíamos a doença, nunca tinha ouvido falar. Sabia quem era o Stephen Hawking, mas não sabia qual era a doença, não conhecia, não sabia nada sobre ela. O tempo encarregou-se de explicar à família o alcance deste diagnóstico e Salvador revelou-se um superador de obstáculos. Continuei a fazer a minha vida normal, deslocando-me diariamente ao escritório, fazendo as minhas viagens, a jantar com amigos, a fazer férias, ainda que limitado fisicamente pelas condicionantes da doença. Tem sido fundamental não me deixar vencer pela ela e manter-me física e mentalmente ativo tanto quanto possível. Ainda o ano passado esteve no Chile, na Argentina, na Nova Zelândia, anda sempre de um lado para o outro, esteve há pouco tempo de férias nas Maldivas, por isso, em termos da vida social, nada mudou. O Dr. Salvador é uma pessoa especial. Com todo o meio que rodeia, com a pessoa que ele é, não se inibe de mostrar a pessoa que está. Mesmo sem conseguir mexer os braços, é uma pessoa que não os baixa. Ele consegue, sentado numa cadeira, comandar a tropa inteira. Ele está muitas vezes comigo e eu a tratá-lo, e aquela cabecinha está não sei aonde, está na China, a fazer um negócio com não sei com quem. Nesta caminhada, o Salvador não foi o único que teve de se adaptar às limitações. A família também. Rampas nos degraus, uma plataforma elevatória, cadeiras de rodas, cadeira de rodas própria para a praia, ajudá-lo a dar de comer e todas as necessidades que ele tem. São coisas que uma pessoa faz com naturalidade, mas
é sempre uma mudança e quando estamos a ajudar, às vezes tenho medo de sujar ou de entornar o vinho, ou que ele se engasgue, mas são coisas que aprendemos a lidar no dia a dia. Tem sido fundamental o apoio da família, dos amigos e colegas de profissão e os recursos humanos e técnicos de apoio. Sem eles, a minha vida seria muito mais difícil, o que me faz pensar nas pessoas carenciadas que infelizmente não têm a mesma sorte. Foi este sentimento que me levou a desencadear o projeto Todos contra Ela, com o objetivo de apoiar doentes, privados de condições dignas para enfrentar a sua caminhada. Os próximos a fazer é a Miguela e a Marta. E se eu me afogar aqui, a culpa é tua, já sabes. Tenho esperança de que algum dia os estudos em curso neste mundo encontrem um antídoto que, se não levar à cura, pelo menos conduza à estabilização desta doença. O melhor exemplo que eu tenho de luta e de coragem, que nunca conheci ninguém com a força que ele tem e que não sei onde é que ele vai buscar essa força, mas que agradeço o facto de ele ir buscar, porque nos ajuda a todos, à família, aos amigos, aos colaboradores da empresa, ajuda-nos a todos a crescer e a aprender a lidar com isso. De balde em balde, a água fria representa não um arrepio de frio, mas uma injeção de esperança, pois essa é mesmo a única coisa que a esclerose lateral amiotrófica não consegue destruir. O exemplo e a história de Salvador Guedes e também a mensagem de esperança e de vontade de ajudar outros doentes com o mesmo problema. Olá, bom dia. Bom dia. Já tinha ouvido falar desta doença? Não, não tinha. Não, esclerose lateral amiotrófica. Não tinha ideia nenhuma do que era? Não tinha ideia exatamente do que era, não. Não? E agora, já ficou com uma, já, no entanto, com uma ideia da doença? Com alguma dúvida relativamente aos primeiros sintomas que chamem a atenção, para além da dificuldade respiratória. Como é que se diagnostica a doença? Quais são os primeiros sintomas? O Márcio já nos vai explicar daqui a pouco. É uma bela questão para colocarmos. Boa tarde, como é que se chama? Daniel. Daniel, já tinha ouvido falar nesta doença? Sim, conhecia. O caso mais mediático penso que é do Stephen Hawking. Portanto, recentemente teve o filme no cinema e penso que ajudou realmente a divulgar mais a doença. Foi ver o filme? Não conheço. Sim, fui ver e foi aí que fiquei a conhecer melhor, porque em termos pessoais não conheço ninguém. Ninguém com ela. Também é uma doença rara, portanto Exatamente. é natural que possa não conhecer nenhum caso. O que é que lhe ficou do filme? O que é que lhe ficou da história que penso que é um exemplo de luta, como serão todos os casos, cada um à sua maneira, mas penso que é isso que prevalece, que são pessoas que lutam diariamente para manter a sua qualidade de vida dentro do possível. Não é? E a sua sobrevivência, não é? Exatamente. Muito boa tarde. Diz-me o seu nome, por favor. Fátima Félix. Fátima, já tinha ouvido falar na esclerose lateral amiotrófica? Vagamente. Vagamente. Ou seja, conhecia o nome, não tinha bem noção do que é que era a doença? Isso tudo. Não tinha uma vaga ideia de que era a doença. Hoje estou assim a ouvir e a entrar no tema. Mais em pormenor, assim, não é? Pormenor e a ficar assim arrepiada. É? Sim, porque isto dá mesmo para isso, para a gente ter que pensar e repensar, porque não é nada fácil, nem para o doente, nem para quem trabalha com o doente. Nem para as famílias, não é? Nem para as famílias, é uma doença horrível. Tem que haver muita coragem para enfrentar uma doença assim. Exato. Bom, nós também sabemos como seres humanos que é precisamente nessas alturas mais difíceis que a gente vai buscar forças, não sabe bem aonde, não é? Com certeza. E a gente e que percebemos que somos muito mais fortes do que aquilo que achamos muitas vezes. Começa a ser divulgado e eu acho que todo o apoio que é bem-vindo. Gostei de saber, para voz daquela menina, que estão a organizar os jantares e formas de apoio para a gente poder a esta causa. Participar e ajudar naquilo. É uma forma, não é? Sim, é uma forma de solidariedade e de colaborar. Sim. E nós... Ficou com dúvidas sobre alguma coisa da doença, daquilo que ouviu ou não? Não fiquei com dúvidas. Não? Não. Ficou com uma ideia clara do que é a doença? Fiquei com uma ideia para ir pesquisar também. É? Sim. Atenção ao que pesquisa. Já percebemos que a internet às vezes... Já faz assim um pouco nos traz a boa informação e a má informação. Sim, mas no fundo é assim. Também precisamos de ir ter conhecimento. Portanto, ficou com vontade de saber mais sobre a doença? Fiquei porque é assim. Esta não conhecia,
Sim. Tive uma que já não foi muito agradável e também estou a vivê-la e também gosto de saber. E a gente temos que ter força para conseguir ultrapassar as que temos e as que surgem nos outros e ajudar e apoio. Muito apoio. Temos que Muito obrigada. Nada. Olá, boa tarde. Diz-me o seu nome, por favor. Henrique. Henrique, conhecia esta doença? Vagamente. Conhecia o nome, não é? Conhecia o nome. Há mais do que um tipo de esclerose, isso não o confunde às vezes? Pois, era essa a dúvida que eu tinha. Qual é a sua dúvida? Diga-me lá. A dúvida era relativamente aos nomes, que há escleroses de vários tipos. E que são diferentes. E certamente. E então, e às vezes hoje realmente fiquei com uma ideia clara de que é uma doença que é muito complicada, não é? Por aquilo que eu ouvi, é muito complicada. E, no meu ponto de vista, acho que havia de investir mais em cientistas para que pudessem ter uma fórmula qualquer que pudesse ajudar. Investir em investigação. Sim, principalmente porque o Estado português deixa fugir, não é? Claramente os melhores cientistas que vão todos lá para fora, não é? Em vez de investir cá para que eles possam ficar cá e dar um estado digno a pessoas que realmente sofrem dessa doença e no qual, enfim, infelizmente é isto que está acontecendo neste país. Mas, de qualquer das formas, apoio. Gosto muito que realmente que hajam pessoas que apoiem certas instituições que existem para que realmente o sofrimento seja menos possível a essas pessoas. Muito obrigada. Vou voltar ali aos meus convidados com algumas questões levantadas aqui por esta plateia. Duas em concreto que me parecem importantes. Uma delas talvez o Márcio nos possa ajudar, que é a sintomatologia, os primeiros sintomas da doença. Eu não sei se são iguais para todos os doentes. Sei que se confundem com outras doenças muitas vezes e que é preciso fazer ali algum trabalho até perceber quando é que está realmente perante a doença. Isso às vezes pode ser demorado, penso eu. Essa é uma das questões. Podemos começar já por ela. Quais são os sintomas desta doença? Aqueles que começam a mostrar-se e que dão sinal ao doente e às famílias de que há ali algum problema? Sim. Antes, é assim, a doença, na maior parte das pessoas, e 60% das pessoas que desenvolvem a doença, ela se manifesta nos membros superiores, ou seja, nos braços, nas mãos. E as primeiras alterações que os doentes notam é uma certa fraqueza no movimento, uma certa perda da destreza das mãos, uma dificuldade em apertar os botões, em utilizar aquela as mãos. motricidade fina. Fina, exatamente. Esta vai se perdendo, embora também possa ser mais proximal, pode ser também para erguer coisas mais pesadas, objetos mais pesados. Mas a sensação é de perda de força. De perda de força, que logo em seguida ela é acompanhada de uma atrofia dos músculos, ou seja, a pessoa olha para uma... Geralmente ela começa por um lado, não é dos dois, geralmente não é os dois ao mesmo tempo, geralmente é por um lado. E a pessoa começa a notar que um dos lados começa a ter os músculos mais atrofiados. Nota-se mesmo um músculo mais fino em relação ao do outro lado da mão. Os músculos das mãos podem ser mais finos, geralmente é o clássico, é ser por aí. E esta atrofia vai percorrendo o antebraço, o braço. E também existe um fenómeno muito conhecido na doença, que é as tais fasciculações, que são pequenos movimentos que os músculos fazem, como se estivessem... Autonomamente? Autonomamente, sim. Involuntariamente? Involuntariamente. Os doentes percebem que eles estão ali a contrair e notam, comentam com as esposas ou com os maridos, que aquilo está sempre ali a mexer. Os músculos podem ser nos braços, podem ser nas costas, no peito, nas pernas, depende de onde a doença começar a se manifestar. É claro que quando a doença começa, por exemplo, no braço, ou quando existe uma fraqueza em particular de um movimento específico, há muitos diagnósticos que se põem no princípio, porque muitas coisas podem dar atrofias ou perda de força nos braços. Quer dizer, pode ser uma lesão de um nervo sozinho, por uma coisa traumática, o doente bateu com o braço em algum lado, fez uma lesão no nervo e ficou sem força. Ou pode ter sido por uma lesão, por um problema cervical, às vezes uma doença muito comum nas pessoas com a idade típica da doença, aos 65, 70, costumam desenvolver uma doença chamada mielopatia espondilótica cervical, que é conhecida porque ela é causada
pelo processo de osteoartrose que vai existindo naturalmente e que vai comprimindo a medula justamente na porção cervical, que é justamente a porção que vai fazer o comando das mãos. E isso pode confundir a doença. Quer dizer, se essas pessoas tiverem estas alterações, sim, não será uma ELA, mas sim será uma doença. Como é que se tira isso a limpo? Tira-se a limpo, geralmente, por vários exames que podem ser feitos. Os mais importantes, eu diria, no caso da esclerose lateral amiotrófica, será o exame de eletromiografia, que é aquilo que comprova que existe uma perda de nervos, de inervação desses músculos que a gente está a ver que estão atrofiados. Aliás, ela é aquilo que faz, que constitui os critérios de diagnóstico da doença. É preciso haver alterações neste exame para que nós possamos dizer, sim, este doente tem uma alta probabilidade de ter esta doença e não ter outra. E há a forma de confirmar depois? De confirmar essa alta probabilidade? A alta probabilidade, a gente chega até um nível que a gente consegue dizer que é a doença definitiva, critérios definitivos de doença. Nós chegamos a um mínimo de alterações clínicas que é possível dizer que aquela pessoa, sim, tem... O doente, quando é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, é encaminhado para algum tipo de consulta específica? Geralmente podem chegar antes do diagnóstico. Eles podem... Acontece isto do doente ter uma fraqueza num braço, o médico de família encaminha para o neurologista e o neurologista depois é que percebe que aquilo pode ser uma esclerose lateral amiotrófica. Ou se não, ele procurou um ortopedista e este ortopedista é que notou que tinha um problema e que na verdade não é da área dele e aí ele reencaminha para o neurologista para se fazer o diagnóstico. Uma outra questão que era levantada ali por quem nos acompanha na plateia era esta confusão que se faz muitas vezes entre as várias escleroses, não é? Claro. São muitas e que são diferentes, não é? Sim. Mas que muitas vezes também não permitem distinguir a esclerose lateral amiotrófica de outros tipos de doenças. Antes de falar disto da esclerose, é preciso entender que clinicamente nós chegamos a um mínimo de definir a doença, mas a verdade é que nós só conseguimos dizer que aquela doença, que aquela pessoa tinha uma esclerose lateral amiotrófica a partir de um exame anatomopatológico. Só com exame com autópsia é que se consegue dizer... Porquê? Que tipo de exame é que identifica isso? Porque só vendo a medula, só vendo as células destes doentes é que se consegue confirmar em absoluto que aquele paciente teria este problema. Isto, quer dizer, a anatomia patológica é uma coisa que é uma ciência que já se desenvolve há vários anos e quando a medicina começava a definir os nomes das doenças, era muito baseado naquilo que a anatomia patológica nos trazia e nos comprovava como estes doentes têm isto na anatomia patológica, vê-se isso dentro dos órgãos. E no caso da esclerose lateral amiotrófica, o que se via é que tinham uma esclerose que em termos patológicos é um endurecimento, significa um endurecimento de certas porções dentro da medula em que pegam a coluna lateral, que é justamente onde passam estes fios que vêm daqui de cima do cérebro para baixo, para a medula, e a amiotrófica também dá uma amiotrofia aos músculos, ou seja, eles deixam de ser inervados porque também abrange estes nervos que saem daqui da porção da medula e que vão para fora. Então isto é um conceito patológico. O nome da doença é por uma alteração que se vê na anatomia patológica. Existe uma outra doença que também dá alterações escleróticas, que também se vê na anatomia patológica, que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla também é uma doença neurológica também, se manifesta de maneiras diferentes, com mais espasticidade, geralmente com alterações visuais, também pode existir. É uma doença que se desenvolve em picos e na maior parte das vezes em surtos. Os doentes têm uma alteração, aquela alteração dura algumas semanas, depois pode desaparecer ou podem manter uma sequela para uma próxima vez ter uma outra vez, um outro surto. Essa doença, a esclerose múltipla, e que muitos doentes com a esclerose lateral amiotrófica ficam confundidos, não sabem se têm uma, se têm a outra, mas esta doença até tem vários tratamentos e que são disponíveis no Sistema Nacional de Saúde, embora não seja absolutamente curável, existe um tratamento muito bem definido, os doentes têm uma expectativa de vida
nada comparado, muito melhor, ou seja, nada comparada com a esclerose lateral amiotrófica. Joana, um dos trabalhos que vocês fazem, ou que estão a tentar pôr em prática no terreno, na Compassionate Care, é a formação de pessoas. Exatamente. Que tipo de formação é que estão a dar e é para quem? É para eventuais cuidadores, para pessoas que vão acompanhar estes doentes? Qual é a formação que estão a fazer? Muito bem. Eu, antes de abordar esse tema, Sim. eu gostaria de referir algo em relação ao pai da Mafalda. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Salvador, e o Salvador é o paciente, o exemplo do paciente que está a viver esta viagem dela de uma forma consciente. Nem todos os pacientes vivem com essa aceitação e com essa consciência. Há muitos pacientes que vivem com uma certa resistência. E é aí que nós entramos com o nosso apoio. Uma certa negação, é isso? Negação, resistência, sim. Porque não a viagem é comum, tem várias muitas fases. vezes, pelo menos na primeira fase. É comum. Mas esta viagem dela, eu costumo falar como viagem, isto é uma viagem que tem diferentes fases, não é? E não só o próprio paciente vai passar por diferentes fases, como os próprios familiares vão passar por diferentes fases. Mas o Salvador é, de facto, o exemplo dessa aceitação. Quando há essa resistência, qual é a função da nossa organização? E eu não sei se deixei isto bem claro e gostaria de deixar bem claro, é que os nossos serviços são inteiramente gratuitos. E o que nós vamos ajudar, vamos trazer calma, vamos trazer consciência, vamos trazer orientação para as pessoas e familiares poderem navegar estas condições logísticas e emocionais complicadas que a doença impõe. Porque fazer estas escolhas que o Dr. Miguel falou, a ventilação, etc., isso implica também uma gestão emocional. Agora, a questão é quem é que faz esta gestão emocional? E é isso que a nossa organização propõe fazer. Além desse apoio individualizado, fazemos também as formações no sentido de partilhar o conhecimento que adquirimos, que já são 17 anos de experiência no terreno, onde fazemos formação não só aos pacientes, mas também aos amigos, aos familiares. Temos, por exemplo, um programa... Essa formação é gratuita também? Essa formação também é gratuita, no nosso espaço em Matosinhos. Sim, sim. Por exemplo, nós temos o programa de Mulheres com Ela. Então, juntamos todas as mulheres que sofreram direto ou indiretamente o impacto desta doença. Podem ser as primas, as tias, as filhas, as mães, portanto, temos esse programa. Temos o programa dela para homens, temos o programa de educação compassiva, portanto, uma série de formações para apoiar os pacientes, os familiares, os prestadores de cuidados. Teresa, no seu caso pessoal, estas fases que a Joana falava aqui, também as foi sentindo, estas fases diferentes? Sim, eu penso que todos os doentes passam por essas fases, não é? A viagem, que eu acho que está muito bem dito, que a Joana fala, passa sempre por uma primeira fase de revolta. Porquê a mim? Porquê isto agora? Porque eu. Exato. Porque eu, se tinha uma vida normal, se nunca fiz mal a ninguém, porque isto comigo? Pronto, depois vem a negação. Todo doente passa por uma fase de negação. Eu não quero deixar de andar, eu não quero a cadeira de rodas, eu não quero ser alimentado por uma sonda, portanto, levam sempre todas as situações, a tendência é levar sempre todas as situações ao limite. E só no limite é que a pessoa aceita realmente um tratamento, uma solução para o problema que está a viver no momento. Depois disso, e conseguindo passar essa fase, que é mais difícil, não é? Que é onde muitas vezes muitos doentes ficam, porque não têm capacidade, porque não têm o tal apoio da família, muitas vezes, o apoio emocional, porque não estão preparados, a própria família não está preparada e o doente sente isso, que não tem a família preparada para o acompanhar e, portanto, nunca passa essa fase da negação, não é? Quando consegue ultrapassar isso, quando há esse apoio, passa pela fase da aceitação. A tal aceitação que é o que o Salvador conseguiu fazer, o que o meu marido conseguiu fazer. Porquê? Porque há uma família por trás. Isto não tem a ver com a capacidade, com ter mais poder monetário, menos poder monetário. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou a falar disso. Claro que isso ajuda. Não é? E quando vemos o filme de Salvador, e eu sei que muitos doentes pensam, porque eu atendo muitos doentes, falo com muitos doentes, e eu sei que muitos doentes vão dizer assim, ele fala assim porque pode. É isto que vai, pronto, é um comentário que vai surgir, que eu sei que vai surgir.
É verdade. Essa questão também é focada na reportagem, não é? É verdade. Evidentemente que 90% dos doentes não têm as condições que o Salvador tem, por isso eu estou a falar de Salvador. Foi uma das coisas que o motivou precisamente para fazer este... Exatamente, não é? É de louvar que realmente ele utilize essas possibilidades que tem e que queira ajudar outros doentes que não as têm. E realmente é de louvar e tomáramos nós muitos mais a ajudar-nos nesse sentido, não é? Porque a APELA vive destas ajudas, não é? Portanto, o aceitar é muito importante para o doente, aceitar a doença. Depois da aceitação vem a resignação. Portanto, são 4 fases que o doente passa. Pronto. E a família com ele? A maior tem parte das que ter vezes. a família Estamos com mesmo ele. no final e eu tenho uma questão, não sei se me quer responder a ela, mas para mim era importante perceber também, pelo menos para quem nos está a acompanhar, no caso da Mafalda, que nós ouvimos há pouco ali o testemunho dela, e da irmã, penso eu, que estava na reportagem também. Estamos a falar de mulheres já, portanto, de pessoas adultas. No seu caso, estávamos a falar de crianças. Como é que se trabalha isto com as crianças dentro de casa, para quem tem famílias que se querem preparar para ajudar um doente destes? Eu, muito pessoalmente, acho que se deve tratar com a maior naturalidade possível. Porque as crianças têm uma capacidade muito superior à nossa de aceitar e de viver novas situações. Portanto, se não... Moldam-se mais facilmente. Moldam-se muito mais facilmente. Portanto, se não fizermos drama da situação, se vivermos o dia a dia com naturalidade, a criança vai crescer dentro dessa naturalidade. Portanto, e vai viver também ela, vai acompanhar também ela a doença. Eu, por exemplo, no meu caso, a minha filha mais nova tinha 11 anos quando o pai ficou doente. Eu não lhe disse, o pai vai morrer. O pai tem uma doença que vai morrer. Não, eu disse-lhe, o pai está doente, não vai ficar melhor, provavelmente vai piorar, e não há grande coisa que nós possamos fazer. Portanto, a única coisa que podemos dar ao pai é muito amor, muito carinho, muita companhia. A doença foi integrada nas rotinas da família, a doença e o doente, nas rotinas da família e nas rotinas das suas filhas também, não é? Portanto, passou a fazer parte. Eu acho que é o fundamental. Eu costumo dizer que esta é a cura para ela. É dar amor, carinho, paciência e a melhor qualidade de vida que nos for possível. Esta é a cura para ela. Exatamente o que a Joana disse também. Já não vamos ter tempo para mais. Eu peço-lhes desculpa, estamos mesmo no final. Haveremos de voltar a falar sobre estas questões, como é óbvio, mas penso que já ficou aqui muita informação que nos deixaram e obrigada por isso. Agora...